Meu nome é Geisa Quental e é um grande prazer para mim ter sido convidada para participar desse quarto Cona Quântico, ao lado de profissionais tão especiais, tão capazes, que estarão durante esse período com você, conversando, partilhando, trocando tanta informação preciosa. Para começar, quero me apresentar. Meu nome é Geisa Quental, sou médica, trabalho em São Paulo e vou falar com você sobre equilíbrio mental e emocional em tempos de pandemia. Para isso, é importante estarmos contextualizando. Eu vivi intensamente esse período, foi de uma riqueza muito grande. Eu mesma tive o coronavírus, o Covid-19, e foi uma grande experiência familiar. Estar em casa, além de mim, cunhadas, cunhados, meu marido, minha funcionária, e como foi manter esse equilíbrio mental e emocional também dentro da minha casa. E poder ainda estar em condição de ajudar aqueles que me procuram diariamente no consultório, mas que me ajudam tanto a me curar. E eu quero começar partilhando com vocês minha tela. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês. Compartilhar. Aqui. Vamos lá. Falar de equilíbrio mental, falar de equilíbrio emocional, é falarmos de nós e de como cada um de nós, todos os dias, busca manter esse equilíbrio, não é? E a primeira coisa, esse é o meu currículo, mas o que importa são as nossas vivências, as experiências, e tudo isso aqui, na realidade, só tem sentido se eu puder, de alguma forma, me manter bem. Senão não tem sentido. Para que tanto curso, para que tanta aula, para que tanto estudo, se isso não se reverte em algo positivo para mim e para os que estão ao meu redor? Se eu não puder estar bem, de que me vale, não é? E eu quero começar explicando o que é uma pandemia, até do ponto de vista etimológico, né? Até do ponto de vista da definição. Tem diferenças entre surto, que é um aumento repentino do número de casos de uma dada doença, mas muito restrito. Está tendo um número de casos de dengue na Zona Norte. Pronto, está tendo um surto lá de dengue. Quando é uma epidemia, já temos um número maior acima do esperado e já não está delimitado a uma região. Na pandemia, nós já estamos afetando vários países, continentes e geograficamente se estendeu demais. E em uma endemia é diferente. Então, nós estamos tendo uma endemia de tireoidite, processos inflamatórios da tireoide, em São Paulo, por causa da ausência de iodo. Iodo é um mineral que precisa ser ofertado para nós, porque nós não produzimos, e nossa água aqui em São Paulo tem muito cloro e flúor, que do ponto de vista iônico compete com o iodo pelos mesmos receptores em tireoide, e acaba acontecendo um processo inflamatório. Então, uma endemia é diferente de uma epidemia, de uma pandemia, de um surto, e isso é só para nós entendermos o contexto. E a pandemia vem do grego, significa todo o povo. E a palavra equilíbrio, afinal estamos falando de equilíbrio mental e emocional,
ela tem o adjetivo ecos, de equitativo, e Libra balança, as balanças que se equilibram na realidade. Mas o equilíbrio, ele fala de forças dinâmicas. Nós temos uma ilusão de que equilíbrio mental e emocional, eu vou ficar sempre do mesmo jeito, sempre da mesma forma, falando no mesmo tom. Isso não é verdade, não pode ser. O equilíbrio tem que ser dinâmico. Se eu levo um susto e imediatamente adrenalina, noradrenalina, glucagon, cortisol, insulina são lançados na minha corrente sanguínea, minha pressão vai subir, meu açúcar circulante vai para dentro da célula para que eu possa lutar, meus batimentos se elevam, eu fico mais alerta. Passado um período, eu volto para um outro equilíbrio, mais calma, mais tranquila, mais relaxada. Então, o dia inteiro nós temos que ter um equilíbrio dinâmico, um equilíbrio que me permita dormir, um equilíbrio que me permita lutar. Então, ora a pressão está mais alta, ora a pressão está mais baixa, mas dentro de uma faixa limite. Da mesma forma, o nosso emocional, ora eu preciso me colocar, ser muito assertiva, muitas vezes ser até muito séria, outras vezes o meu equilíbrio é brincando, tá falando mais doce, tá falando de uma forma mais divertida, mas entender que o equilíbrio é fundamental até mesmo quando eu estou brava, precisando usar a minha raiva para me colocar. Vocês sabem que existem os afetos, existem os sentimentos e existem as emoções. O afeto é a minha alegria, a minha tristeza, fala da minha individualidade, daquilo que eu posso ou não posso partilhar com você. Depende daquilo que eu me decida fazer. Temos os sentimentos. Os sentimentos podem ser comuns. Nós temos o sentimento de alegria, eu e você. O sentimento de tristeza, eu e você. Mas também podemos usar as emoções. Emoção de emotion, de movimento. Então, um afeto pode ter também um movimento. A raiva é um afeto de movimento. Quando eu estou com raiva, eu vou, tenho força, me coloco, é para isso que temos raiva, né? Para que a gente possa colocar em prática aquilo que nos propomos. Abraham Maslow, ele estudou muito dentro da chamada psicologia transpessoal, as formas como nós precisamos estar trabalhando dinamicamente nossas necessidades fisiológicas de segurança social, a nossa autoestima, a nossa capacidade de autorrealização. E ele colocou umas questões bem interessantes. Primeiro, se nós estamos com vontade de fazer xixi, nós não vamos poder pensar em outra coisa que não seja fazer xixi. Mas se nós estamos com sede, se nós estamos com sono, se nós estamos cansados, nós dificilmente vamos estar preocupados em estarmos nos autorrealizando espiritualmente. Então, nós precisamos primeiro estar equilibrados nas nossas necessidades fisiológicas, depois buscarmos estar seguros, porque se eu estou insegura, com medo, eu não vou ter condição de estar autorrealizada. Para eu buscar me relacionar bem com os meus colegas e os meus pares, vou precisar estar mais segura, vou precisar ter as minhas necessidades fisiológicas satisfeitas, para então buscar satisfazer a minha necessidade de estima do outro e até minha própria. Então, meu crescimento pessoal,
ele é algo que engloba todos estes degraus. Estes degraus das necessidades satisfeitas falam principalmente de olharmos para nós com mais calma e entendermos que se eu preciso pôr comida na mesa para os meus filhos e estou preocupada em faltar dinheiro ou trabalho, dificilmente eu vou estar preocupada com espiritualidade, religião e autorrealização. Eu vou estar ainda com necessidades fisiológicas precisando ser satisfeitas. Por isso que aqueles que já estão em outro degrau precisam olhar para trás e estender a mão. E quando crescemos juntos, nos sentimos muito mais satisfeitos, a doação. Quando somos capazes de ensinar ao outro e de nos doar após um aprendizado, ajudando outros a aprender, a nossa capacidade de autorrealização é muito grande, muito maior, dando um sentido de valorização interna pessoal muito grande. Na psicologia transpessoal desenvolvida por várias correntes psicológicas que se uniram, desde o Maslow, o Viktor Frankl, Jung, Peirce, da Gestalt, todos eles conseguiram unir a física quântica, o budismo tibetano. Por que o budismo? É muito interessante porque o budismo tibetano, que mais se equipara a uma filosofia, não é uma religião, nem é um dogma, ele começa já nos falando de que entender a vida como aquilo que tudo passa, aquilo que é impermanente, vai nos fazer ter uma ideia de tempo e espaço que possa nos dar mais conforto. Porque não existe tempestade que dure para sempre. Tudo vai passar. E na psicologia transpessoal, o homem é visto como integral, não só corpo, mas também alma e espírito, com habilidades para ir além da matéria. E isso é muito importante. Nós não podemos ter equilíbrio mental e emocional sem ter o olho para aquilo que vai além da matéria, para um universo que transcende o espaço-tempo de Newton. Quando o físico Amit Goswami fala a respeito disso, quando um Fritjof Capra, quando um Deepak Chopra, no seu livro Cura Quântica, quando o Bruce Lipton, o biólogo, também fala que nós vamos inclusive ver algumas coisas do Bruce Lipton, nós precisamos entender do que falam, do que é isso que vai além da matéria e que está permeando toda a nossa vida, de cada um de nós, e do quanto isso pode nos dar muito conforto. Um relatório que foi publicado no Medscape de maio de 2020, há um mês atrás, pelo Benjamin Miller, diretor de estratégia do Wellbeing Trust, ele colocou que nos Estados Unidos, mortes por desespero podem chegar a 75 mil pessoas, sendo que 150 mil mortes podem ser desnecessárias por causa de agravação de quadros e patologias por causa da questão emocional. O número de mortes por desespero. Que coisa triste, não é? Que coisa séria. Mas isso não é nos Estados Unidos, isso é aqui, isso é em qualquer lugar. Nós temos pessoas que estão hoje desesperadas com o temor de que o vírus adentre o seu lar e se estabeleça uma tragédia. Viver com a expectativa da morte rondando é desesperador de fato. Em 2017, no jornal da USP, saiu uma matéria
pela jornalista Laura Barrio, falando sobre a conexão da religião e da espiritualidade com índices de melhor qualidade de vida. Pesquisa reúne estudos e observa efeitos causados por intervenções religiosas e espirituais na saúde mental. Quando unimos religião e espiritualidade às nossas vidas, nós saímos da posição de por que isso acontece comigo para para que eu estou vivendo isso na minha vida. Nesse contexto, inclusive, se insere o artigo produzido na Faculdade de Medicina da USP, que foi feito por um grupo de estudos em psiquiatria, avaliando a prática justamente da espiritualidade, da religiosidade em saúde mental. E essas publicações, elas foram feitas a partir de estudos com pacientes portadores de doenças crônicas neurodegenerativas e com profissionais de saúde, ditos indivíduos saudáveis, que fazem justamente o cuidado dessas pessoas. E o quanto existe uma necessidade muito maior de olharmos para a espiritualidade. O Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP tem feito abordagens cada vez mais frequentes em religiosidade e espiritualidade. Porque não dá mais para separarmos o físico, o emocional, o mental, o espiritual e o energético, que seria o quântico. Remédio para a alma, espiritualidade é o remédio para a alma. Disciplina na Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense. Dr. José Genilson Ribeiro nos diz: fé ativa mecanismo de cura no corpo. Ele é o chefe justamente da cadeira de espiritualidade na Faculdade de Medicina. Não é interessantíssimo? Novos tempos. E esta matéria que saiu no Globo Rural, na edição de 5 de novembro de 2017. Sabedoria antiga dos benzedores une plantas medicinais, orações e fé. Quando do lançamento dessa matéria do Globo Rural, haviam 2 municípios no Paraná cujos benzedores eram regulamentados e portadores de carteirinha da Secretaria Municipal de Saúde. Hoje já são 3 municípios e temos cerca de 600 benzedores nesses 3 municípios regulamentados, para que a gente possa ter pessoas auxiliando e fazendo justamente um trabalho que é o quê? Benzer vem do latim benedicere, que significa bem dizer, dizer bem de alguém e fazer o bem. O antropólogo e neurocientista Sérgio Felipe de Oliveira, ele resolveu fazer um estudo com as benzedeiras dessas comunidades do Paraná. E ele percebeu que a força da fé é tremenda, mas precisa haver afeto e amor. Uma relação fria não abre caminhos. Uma relação de afeto e amor soluciona milhões de problemas. O placebo, afinal você é o seu placebo, você pode se curar. O placebo começa na capacidade que temos de acreditar além do que está sendo visto e mostrado. Vocês sabem que os estudos com placebo começaram na Segunda Guerra Mundial. Um médico do Reino Unido que tratava os soldados
fazendo cirurgias, acabou a morfina e ele precisou, então, ligar um soro num soldado e falou para o soldado que ali havia um anestésico muito forte e que ele nada sentiria e poderia ser feita a amputação. Gente, amputação da sua perna. E foi feita a amputação e o soldado disse que nada sentiu. E quando acabava a morfina, ele colocava o sorinho e avisava e comunicava aos soldados que havia um grande medicamento e um grande anestésico. Pois bem, estava instituído o placebo. Mas existe o nocebo. O nocebo é o tóxico. A atriz Marília Pêra, quando teve seu diagnóstico de câncer, foi-lhe dito que ela viveria no máximo 6 meses. E ela correspondeu à expectativa de seu médico, realizou a profecia dele. O nocebo aconteceu. O placebo é quando eu sugestiono e o indivíduo responde, porque dentro de si há recursos. E se formos procurar em literatura, há várias curas por meio de placebo. Vejam o que diz o Dr. Bruce Lipton no livro A Biologia da Crença, na página 99. O comportamento biológico pode ser controlado por forças invisíveis, incluindo o pensamento. É sobre isso que estamos falando. Os genes são meros modelos moleculares utilizados na construção das células, ou seja, informação para tecidos e órgãos, mas é a consciência celular que controla os mecanismos da vida e não os genes. No livro A Alma da Matéria, de Marlene Nobre, da mente humana originam-se, portanto, as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico, mas quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo. Somos nós, né? Quantos de nós não começa uma doença a partir de mágoas, ressentimentos e traumas? Muitas vezes o paciente chega ao meu consultório com um histórico, artrite reumatoide, Alzheimer, Parkinson, e eu pergunto a partir de quando? E foi a partir da aposentadoria. Pessoas que não se sentem úteis e valorizadas, muitas vezes desenvolvem doenças e suas vidas passam a girar em torno de laboratórios, farmácias e médicos, porque não tem algo que lhes dê um senso de utilidade. Todos nós, para um maior equilíbrio mental e emocional, precisamos nos sentir fazendo diferença. Por isso que em tempos como esses de isolamento e quarentena, manter uma rotina de horário de acordar, trocar de roupa, não ficar o dia inteiro de pijama, poder arrumar a casa, mas fazer um exercício físico, fazer uma leitura, ver um filme, ver um vídeo, mas ter a sensação de que algo foi agregado. Eu acordei hoje para aprender alguma coisa. Eu posso fazer diferença, inclusive, na vida de outros, via celular, WhatsApp, mídia social, mas sentir que, de alguma forma, a minha existência, ela não se finaliza e não se finda em mim, mas ela se multiplica em afeto, em amor. Essas forças, muitas vezes, destrutivas, que partem através de pensamentos ruins, negativos e tóxicos, nos desequilibra e desequilibra todo o ambiente. Uma pessoa equilibrada é capaz de equilibrar
todos da casa e às vezes todos de um condomínio. E uma pessoa desequilibrada também é capaz disso. Todos os sentimentos negativos e os sintomas mentais depressivos influem de forma desagregadora no funcionamento das células, causando distonias e reduzindo a resistência orgânica. Esse é o Frei Leonardo Boff. Frei Leonardo Boff nos diz: nós todos somos seres de luz. Não é lindo? Carregamos luz dentro de nós. Do que ele está falando? Ele está falando só do efeito eletromagnético, do eletrocardiograma, do eletroencefalograma, do eletro... Não, mais do que isso. Somos somos luz. Especialmente a luz da mente nos permite compreender os processos da natureza e penetrar no íntimo das pessoas até no mistério luminoso de Deus. O imperador Marco Aurélio, o imperador filósofo, quando ao final de uma batalha, e ele nunca perdeu uma batalha, ele ganhou todas, venceu todas, ele passava no campo onde havia tido a batalha e parava ao lado dos corpos dos mortos e fazia oração. E certa vez lhe perguntaram: Senhor, por quê? Por que o Senhor faz oração por aqueles que morreram? E eles eram seus inimigos, e o Senhor reza por eles. E ele dizia: essa pessoa que morreu, que eu não sei nem o nome, eu poderia ter aprendido algo com ele. Ele tinha uma história, ele vem de uma família, ele tinha uma vida, ele tinha algo pelo que lutar. E isso somos nós. Como nos sentirmos apartados uns dos outros, se somos tão parecidos em nossas diferenças? Queremos estar bem, termos amigos, termos família, sermos felizes. Dentro desse equilíbrio que tanto buscamos de alegria e bem-estar, podermos estar juntos e buscar encontrar e ver a luz no outro, nos ilumina também. Esse é um artigo que foi publicado no PubMed de 1989. O Tian Yu Tsong, ele esteve à frente com sua equipe de um trabalho muito bonito, onde ele foi capaz de mensurar eletroquimicamente na membrana celular a ativação de uma enzima chamada TPase de sódio e potássio, que é ligado às bombas de sódio e potássio das membranas celulares. E ele percebeu que estados de desesperança e desamparo diminuem a atividade eletroquímica. Ele mensurou isso. Isso está na sua revisão, que foi publicada em 1989. Esse trabalho comprova que estados de tristeza, desesperança e desamparo modificam bioquimicamente nossas células. Vocês imaginam como isso é sério e importante para a nossa saúde? O psicanalista Christian Dunker arrisca: os impactos lá na frente da pandemia, do isolamento, da quarentena, estão relacionados com a forma com a qual lidamos com isso agora. Como você agiu depois que a coisa apertou? Isso também vai definir como sairemos dessa. Prestaremos essa conta. Então, a melhor pergunta é: qual história você vai contar da quarentena? A história triste? A história deprimente? Ou a história onde você superou, onde você se fortaleceu, onde você foi capaz de dar a volta por cima e sacudir a poeira?
Em situações de suspensão do cotidiano, continua Christian Dunker, precisamos entender que há um estado alterado da vida, levando a um estado alterado de consciência, da minha percepção do ambiente. A nossa relação com o passado, com o presente e com certeza com o futuro, ligado aos nossos planos, mudou tudo. E aí a psicóloga do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Natália Pavani, nos diz: trata-se de um contexto muito atípico e que pode durar meses e reduzir nosso senso de segurança, nos expondo a mais sofrimento. Precisamos cuidar desses danos, mais do que nunca, nos âmbitos psicoafetivos e psicossociais. E o que é cuidar? Cuidar é um olhar. Cuidar são pequenos atos, são pequenas disposições de fazer do nosso dia algo bom para nós. Essa sensação de, mais um dia, vida, azar, é terrível para o nosso coração. Estamos produzindo menos porque muitos de nós estão em casa, sem trabalhar, muitos perderam o emprego. Então, nós temos que respeitar o nosso limite. Baixar as expectativas é nos oferecer um aconchego e um acolhimento. Diminuir a autocobrança, a autocrítica. Entender que se estamos errando, é tentando acertar. E lidamos hoje com o luto. E o que é o luto? Nós estamos, muitos de nós, enterrando pessoas queridas e muitos de nós sem condição de velar nossos entes queridos, de chorar nossos entes queridos, de nos despedir de nossos entes queridos. E ainda por cima existe um outro luto simbólico de perdas de determinada condição de vida. Muitos lojistas dos shoppings tiveram que entregar suas lojas. Muitas pessoas tiveram alteração da sua relação com o trabalho. Outros melhoraram muitos. Quantos, a partir do home office, hoje não têm uma relação trabalhista mais saudável com a empresa? Muitas empresas poderão, inclusive, economizar em vale transporte, vale refeição. Muitos funcionários que demoravam 2 horas para chegar no seu trabalho poderão, trabalhando em casa, ter melhor qualidade de vida. Então, é importantíssimo entender o que perdemos. Mas eu não posso ficar só olhando o que eu perdi. Alguma coisa eu ganhei. Não existe nada que seja só trevas, só escuridão, e não existe nada que seja só luz. O tempo todo há esse equilíbrio dinâmico. Ora eu estou sendo, vamos dizer, confrontando as trevas, a dificuldade, a escuridão, mas a luz vai chegar. Nós sabemos disso. O psiquiatra Gustavo Arns: tudo bem sentir medo, tristeza e preocupação. O que a gente não pode deixar isso nos paralisar. O exercício de olhar para nossas apreensões é ainda fundamental para manter o equilíbrio. Se estou com medo de ficar doente ou sem dinheiro e não entro em contato com esse medo, ele pode virar um pânico, um estado mental no qual já não se pensa com clareza e paralisa. Então, entrar em contato com isso e parar, mas espera um pouco, eu estou alucinando. Muitos de nós estão alucinando. Em que sentido? O medo passa a ser tão grande que você enxerga vírus em todo lugar. Depois de lavar as mãos, passar álcool gel, lavar os pacotes do supermercado, lavar a berinjela e a abobrinha, ainda tem que passar o álcool, e o álcool entra na berinjela e na abobrinha, isso é tóxico. E as pessoas ainda ficam muito temerosas. Precisamos nos ajudar, nos assegurar de que isso vai passar.
Segundo a jornalista Marilis Pereira Jorge, nós não podemos nos esquecer daqueles que perderam muito e que não estão preocupados com o seu crescimento interior, mas que estão preocupados em colocar comida na mesa. Como é que fica isso para essa comunidade que precisa do nosso auxílio? O professor Tal Bel-Shahar, especialista em psicologia, ele fala que a felicidade passa por 5 estágios. Você vai precisar procurar ter bem-estar físico e nos mexermos é fundamental. Nem que seja dentro de casa, em frente do celular. Fazendo zumba, fazendo yoga, fazendo meditação. Emocional, vamos precisar estar atentos ao que nos faz bem e ao que nos faz mal. Até mesmo, eu estava conversando com uma paciente essa semana, lembre-se que o glúten é altamente tóxico e associado à depressão e crises de ansiedade, mesmo naqueles que não são celíacos. Entender que relacionamento passa pelos 5 estados de bem-estar. Nós temos que aprender a nos relacionar bem e melhor em qualquer fase de nossa vida. Há uma historinha clássica no Oriente, um grande general que nunca havia perdido nenhuma batalha é procurado por um capitão que gostaria de fazer um estágio, gostaria de entender por que ele nunca perdia batalha nenhuma. E o general já estava com uma batalha prevista e num determinado local, e os soldados, o general e todo o séquito caminha para este local para o enfrentamento. Num dado instante, o general para todo mundo e diz: vamos conversar com os aldeões aqui desta comunidade, que são grandes agricultores e plantadores de verduras, legumes e frutas. E o capitão olha para ele: meu Deus do céu, a gente não estava indo para a batalha, ele está parando aqui para conversar com os agricultores, e ele conversa e conta que está indo para uma batalha, ele conta para que a batalha, e ele faz todo um RH, relações humanas, relações pessoais. O capitão observa e continuam seguindo. Na outra aldeia, ele para todo mundo novamente e vai conversar com um grupo de homens que está construindo uma ponte, se dispõe inclusive a ajudá-los com seus soldados, conversa sobre para onde ele está indo, se apresenta, diz seu nome. E o capitão estava muito curioso em entender o porquê daquele comportamento. E quando saem dessa segunda aldeia, ele pergunta: meu general, os outros com quem eu estive iam muito certeiros e assertivos para a sua batalha, para o seu enfrentamento com foco, e o senhor fica parando, conversando com as pessoas e com os aldeões? Para que isso? E o general, que nunca havia perdido uma batalha, lhe diz: meu caro capitão, aprenda comigo. Qualquer ganho em nossa vida e qualquer perda em nossa vida não será somente nossa, será de um grupo, porque nós não estamos sós. Nós não estamos dentro de nenhum projeto sozinhos. Nossas vidas passam por aprendermos a nos relacionar. Quando eu parei na primeira aldeia, que era o dos plantadores de verduras, legumes e frutas, eu estava pensando que se mais à frente meus soldados precisarem de algo para comer, eu posso enviar alguém para pedir ajuda e eles vão nos ajudar, porque eles vão saber quem eu sou, quem são meus homens e por que eu estou lutando. No segundo momento, quando eu conversei com aqueles engenheiros da ponte, eu pensei, se mais à frente eu precisar da ajuda também para construir uma ponte ou construir uma cisterna, eu poderia enviar alguém para pedir ajuda. Garantir bom relacionamento é fundamental.
Intelectual, desafios intelectuais fazem parte dos 5 estados de bem-estar. Termos nossa inteligência sendo utilizada para galgar novos degraus, nem que seja num bom livro, sabe? Isso é muito importante e muito bom. E a espiritualidade. Entendermos que fazemos parte de um contexto muito mais amplo, muito maior, dentro da eternidade. Quando ficamos somente olhando um ladinho da vida, uma vidinha única, sem olhar uma existência, toda uma história humana dentro desse planeta, dentro desse universo, nós ficamos com um mundinho muito pequeno, dilatar a nossa visão. O diálogo e a tolerância são fundamentais, diz Tal Bel-Shahar. Muita gente está se divorciando, dando fim a situações mal resolvidas, mas muita gente também está ressignificando relacionamentos. Entender que para tudo é importante um olhar de boa vontade. Esta é a bibliografia, no qual, inclusive, há vários trabalhos sobre espiritualidade e qualidade de vida, educação em saúde e espiritualidade. E aqui eu tenho para vocês uma sugestão de florais, homeopatia e fitoterapia chinesa. Começando, inclusive, com os florais de Bach. O Rescue Remedy, que é um grande floral para situações de emergência. Ele é ótimo. O aurum metálico da homeopatia para processos depressivos. O corretor anérgico da fisioquântica, que para processos depressivos também, com vontade de parar o planeta e descer, com vontade de morrer. O Nux Vomica, que é para melhorar a digestibilidade das frustrações. Melhora a nossa digestão, nossa gastrite, nosso refluxo, mas melhora a elaboração dos fatos. Neurovit, para ansiedade, Neurotox, para diminuir toxicidade mental, Centralis, que é para ansiedade com agressividade e irritabilidade, Mentalis, que é a frequência do cérebro saudável, Pinecept, para limpar receptor de melatonina e permitir boa noite de sono, porque boa noite de sono é fundamental. Sabemos que dormir antes da meia-noite equivale 1 hora de sono antes da meia-noite a 2 horas de sono depois da meia-noite. Aproveitarmos o pico da melatonina, que é às 22 horas, e ajuda na reparação mental, e o pico de hormônio de crescimento, que é em torno de 1h30 depois da melatonina, que faz reparação física. O nutrissono, que é frequência de hidroxitriptofano para produzir melatonina à noite e serotonina pela manhã. O anti-LEC, antilectinas tóxicas, anti-intolerância alimentar. Teloquântico, para estimular neutrófilos, leucócitos, nesse período em que estamos querendo melhorar nossa defesa contra vírus. Xiaoshai Rutang, que é um fitoterápico chinês excelente para quadros gripais. O Buzong, que é excelente para cansaço, fadiga e modulador de suprarrenal. O Jujube, agora é fitoterapia chinesa, que é para acalmar a mente e permitir uma boa noite de sono. E temos muito mais, né? De várias. Eu quis trazer para vocês só um exemplo do que pode nos ajudar para equilíbrio mental e emocional. Afinal, vamos sair águias ou galinhas dessa quarentena? Como é que você quer sair? A Mariana Nolasco é uma poetisa, cantora também. E ela escreveu este poema. Transforma a dor. Difícil é entender que isso tudo vai passar, espelho meu. Acho que a gente precisa é conversar. Me diz o que é que tem aí sem ser confusão? Há algo além do medo escondido em cada intenção.
Esperança de criança. Lembre, Jesus já falou sobre isso. Temperança amansador. Calmaria em meio à tempestade. Não há tempestade que dure para sempre. Silêncio na cidade. No auge do isolamento social, que riqueza a noite estrelada e o silêncio da cidade. No coração de quem buscou transformação, nem tudo é como a gente gostaria, mas algo em mim sempre dizia, confia, confia que o aperto aí no peito vai mudar de cor. E a agonia vai embora quando eu acolho esse terror. Transforma a dor. Transforma dor. E toda forma que houver de amor. Transforma dor. Transforma dor. Em toda forma que houver de amor. Muito bonito, não é? E eu finalizo agora com essa frase de Einstein. A vida é como andar de bicicleta. Para termos equilíbrio, devemos nos manter em movimento. Nunca parar. Essa história de querer parar o planeta para descer, afinal, 2020 veio infectado com o vírus e a vontade é desinstalar, é comungada por todos nós. Mas, como não é possível, se formos capazes de rir da nossa história e pensarmos como é que eu vou contar toda essa série de acontecimentos para daqui a alguns anos. Equilíbrio mental e emocional parte do aqui e agora. Onde é que começa a sua paz? Começa em você. Se você quer estar em paz e estar bem, comece a olhar para você. E em um exercício que eu sei que não é fácil, confia e transforma tua dor. Um grande beijo e eu confio em você e até mais.